Deixa eu contar um pouquinho dessa história que a gente acabou de ouvir cantada. A primeira música começa de maneira estranha, só pelo sangue. E parece difícil a gente entender o que tem a ver com tudo aquilo que está acontecendo. Mas a palavra de Deus vai nos... Deixa eu subir aqui que é mais fácil. Tá? A palavra de Deus vai nos ajudar a entender tudo isso que foi colocado aqui nessas canções. Tudo começa com uma figura, uma imagem. E eu acho tremendo porque Deus, Ele trabalha semeando no nosso coração figuras e imagens. Começa lá no Egito, com o povo de Deus escravo. E aí o Senhor dá uma ordem para Moisés, nessa noite, em tal horário. Na verdade, essa ordem vem 15 dias antes. Em tal dia, em tal horário, vocês vão separar um cordeirinho, vão guardá-lo. Na hora exata marcada, todos vão imolar o seu cordeirinho, vão pegar o sangue desse cordeirinho e vão pintar a verga da porta da sua casa. Porque naquela noite que vocês vão pintar a verga da porta, eu vou derramar juízo na terra do Egito. E todos os primogênitos de animais, de pessoas, que estiverem aqui nessa terra, vão morrer. Mas na casa que tiver pintada com o sangue, eu vou saltar, eu vou pular essa casa. E na língua hebraica, Páscoa quer dizer isso, saltar, pular. Porque o juízo de Deus salta, onde tem o sangue do Cordeiro ali colocado. E aí isso se tornou um referencial e uma promessa, que um dia, Deus iria salvar. E ninguém sabia exatamente como. E Jesus foi, segunda pessoa da Trindade, junto com o Pai, com o Espírito Santo, que bolaram esse plano. E Ele se ofereceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela cena lá do passado diz que só pelo sangue a gente pode alcançar vida eterna e salvação. Porque a Bíblia ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só pelo sangue dele, essa história tem sentido. Começa então a segunda música, que fala do Messias entrando na cidade de Jerusalém. E é interessante porque essa segunda música que a gente lembra aquilo que nós chamamos de entrada triunfal, domingo de palmas. Lembra de domingo de palmas? Né? Uma vez eu estava fazendo uma viagem de carro e eu achei tão bonito, porque era bem cedinho de manhã, eu estava atravessando a estrada, e no meio da estrada tinha pessoas indo para a igreja, no domingo de Ramos. E eles levavam palmas, folhas. E eu falei, olha que bonito, gente chegando para as igrejas. Porque no domingo anterior, uma semana, ele estava entrando na cidade de Jerusalém. E ele sabia que era a última semana. E o interessante é que quando ele chegou naquela cidade, ele foi recebido muito bem. Ninguém podia imaginar que na semana seguinte, aquele mesmo povo que dizia Hosana ao filho de Davi, gritaria, crucifica-o, crucifica-o. E é interessante porque isso revela a natureza humana. Tem dias que você diz, Jesus é o meu Senhor. E tem dias que você faz tudo errado. E você é a mesma pessoa.
E sabe o que é interessante? É que Jesus revelou que aquele dia, o dia de Ramos, em que ele foi recebido na cidade, era o dia da grande oportunidade. Olha só esses textos aqui. Lucas 19, versículos 41 e 42. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Em Mateus 23, verso 37, diz assim: Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe dá, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, e assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. A segunda música me faz entender oportunidades que se perdem. Às vezes Jesus passa pela nossa vida, toca o nosso coração, fala a nossa alma. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele que tem poder para transformar a nossa vida. E às vezes a gente até percebe, mas não toma as decisões por completo. E as oportunidades se passam. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de ver a graça de Deus fluindo na nossa vida, não porque Jesus não esteja ali, não porque a gente não coloque até alguma coisa aos seus pés, mas porque a gente não aprende a colocar toda a vida aos pés de Jesus. Que adianta colocar um ramo para Jesus passar por cima, ou tirar uma capa para Jesus andar num tapete vermelho, se a gente não entende que Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida? Às vezes a gente perde grandes oportunidades por não entender a essência da fé. A essência da fé não é acreditar que Ele existiu, até os demônios acreditam, diz a palavra de Deus, e tremem. E tremem, está na Bíblia. Mas é se render a Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes a gente quer dar um pedacinho, mas Jesus não pode aceitar só um pedacinho, ou é tudo ou é nada. E essa é a essência da nossa fé. E aí nós ouvimos a terceira música. E a terceira música, Jesus já está no final da semana, ele celebra a ceia do Senhor com os seus discípulos, institui o memorial que praticamos hoje de manhã. Mas dali ele sai e vai para o jardim do Getsêmani. Eu já estive lá algumas vezes, visitando Israel e Jerusalém, eu estive naquele jardim algumas vezes. É impressionante. Tem oliveiras muito antigas, mas muito antigas. A gente não pode dizer que é exatamente aquele, porque naquela região tem vários jardins com oliveiras. Mas a gente pode dizer, era alguma coisa parecida com essa. E aquele lugar é impressionante, sabe por quê? Porque normalmente quando a gente faz uma viagem dessa, a gente para com o time, com o grupo, e diz assim, agora cada um vai para a sua oliveira, vai fazer a sua decisão. Porque aquele foi o jardim da decisão. Jesus tinha um plano com o Pai. E ele disse que tinha toda a autoridade no céu e na terra. E quando perguntaram a ele se ele podia descer da cruz, por que ele não descia, ele disse, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e milhões de anjos viriam me tirar daqui. Sabe, a crucificação não foi um acidente, nem foi um ato político, foi uma decisão. E o momento de talvez desistir foi no jardim, onde ele estava vendo tudo o que ia acontecer com ele, porque ele conhecia todas as coisas, a Bíblia diz, e nos amou até o fim, sabendo de todas as coisas.
E foi tão intenso ali no jardim, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Foi tão intenso que os capilares estouraram aqui, a pressão de Jesus subiu, os capilares estouraram no rosto, e no meio do seu suor se misturou o sangue. Mas ele faz a oração mais difícil da sua vida numa conversa direta com o Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade do Pai era me salvar e te salvar. A vontade dele era me salvar e te salvar. Porém, ele tinha que passar pela cruz. Sabe o que me ensina esse texto e essa canção? Que todos nós temos que entrar no nosso jardim um dia. Tomar uma decisão de servir Jesus e colocar a vida inteira no altar dele e deixar ele ser o Senhor da vida, é uma decisão. E às vezes não é fácil tomar a decisão, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas que nos impedem de tomar essa decisão. Às vezes a gente está amarrado a algumas coisas, às vezes a gente é incompatível o estilo de vida que a gente vive com aquilo que Jesus tem para nós, e aí a gente vai dizer, não se faça a minha vontade, mas a tua. E se a gente não aprender a orar a mesma oração de Jesus, a gente nunca tomará a decisão de colocar a nossa vida na mão dele. Por isso, ele passou pelo jardim da decisão, para que eu e você pudéssemos também tomar as nossas decisões. E aí a gente vai pela quarta música. A quarta música fala do julgamento e da cruz. E é interessante porque essa é a hora da consumação do seu amor. E diz lá João 19, versículos 28 a 30, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Lucas 23, 46. E então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isto, expirou. Em Mateus 27, 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, logo depois que ele disse está consumado, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Na cruz, ele terminou todo o projeto de Deus, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. A gente olha hoje do futuro para o passado, e talvez a gente não compreenda o que significou tudo aquilo, e a gente não compreenda o que significou o amor de Deus. Por isso essa canção não falava só da cruz, mas falava o amor venceu. E você diz, mas que vitória é essa, se ele morreu na cruz? É porque a Bíblia fala em outro lugar, lá em Coríntios, ele diz assim, no capítulo 2, se os principados e potestades, os demônios, soubessem qual era o plano de Deus para nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus. Sabe por que o amor venceu? Porque ele tomou a decisão lá no jardim de ir até o fim por nós. Ele permaneceu nessa decisão até que o seu coração explodisse, literalmente. Porque ele não morreu por causa dos cravos, nem pelo sangramento, nem de asfixia, como era o comum, porque levava em torno de 3 dias. Ele morreu em algumas horas, porque o seu coração explodiu. No momento
em que Ele se fez pecado por nós, para a remissão dos nossos pecados. A natureza santa dEle entrou em comunhão com o pecado de todos nós, e o seu coração explodiu. Mas quando o seu coração explodiu, o amor venceu, porque na morte dEle, no sangue dEle, está a minha salvação. O amor venceu por mim. E aí a gente chega no domingo. Depois de ter passado pelo Hades, Ele ressuscita dentre os mortos. E naquele texto que a gente leu no começo desse culto, a gente vai encontrar agora os discípulos começando a entender o que não tinham entendido antes. Os discípulos ainda não tinham entendido quem era Jesus. Alguns pensavam que Ele ia ser aquele que ia libertá-los dos romanos, que o trabalho dele era um trabalho político, que Ele veio para fazer uma revolução. Não, Ele veio para fazer uma obra eterna de salvação. E eles não conseguiam entender, como às vezes eu e você não conseguimos entender a obra de Deus na nossa vida. A gente está achando que as coisas de Deus vão acontecer porque nós somos bons demais. Afinal de contas, não sou um bandido, não sou nada. Eu até mereço alguma coisa. Mas a Bíblia diz que se Deus der para você o que você merece, e se Deus der para mim o que eu mereço, e olha que eu sou pastor, eu vou para o inferno. Agora eu quero dizer, você vai também. Porque não tem uma pessoa na face da terra que não seja pecadora. Tem alguém aqui sem defeito? Você pode chamar o defeito que você tem de qualquer nome, mas a Bíblia chama de pecado. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E então, graças a Deus, Ele não dá aquilo que a gente merece, mas Ele nos dá o amor da sua graça. E quando Ele ressuscita, o diabo e os seus anjos não entendiam qual era o plano de Deus para a salvação, mas naquela hora Ele toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse o sentido da Páscoa. A morte não pôde detê-lo, as trevas não puderam prendê-lo. A vitória dele é a garantia para todos nós, aqueles que confessam o nome do Senhor e Salvador, que terão vitória eterna. Ele é a primícia da nossa salvação. E aí a gente vem para a última música que vocês não cantaram ainda, e que a gente vai cantar com vocês daqui a pouco. É uma música de adoração e louvor. E a grande pergunta dessa canção que fica na minha mente é: qual é a minha resposta diante de toda essa história? Qual é? E a minha resposta é: não dá, se eu consigo entender e experimentar isso na minha vida, para viver outra coisa, a não ser servir a Jesus de todo o coração e colocar minha vida no altar dele. E eu vou terminar contando uma história para você. Você estava estranhando que eu não tinha contado nenhuma história hoje, né? Não estava estranhando? Hoje eu vou contar uma história para você. Isso aconteceu em 1952, quando a Coreia estava no meio de uma guerra civil. Tinha uma jovem no meio da guerra, grávida. E de repente chegou a hora de dar à luz. E estava muito frio, era inverno. E ela estava no meio da estrada, sozinha. Ia nascer o bebê dela, no meio da estrada, sozinha. Não tinha socorro, não tinha ninguém para ajudá-la.
E então ela vê uma ponte, e ela vai para debaixo daquela ponte para ter um certo abrigo, e sozinha, sem ajuda de ninguém, ela tem o seu filho. Mas estava frio demais, e ela olhou aquele bebezinho tão pequenininho, nu, sem nada, sem roupa, ficando meio azul de frio. E então ela começa a tirar a sua roupa e começa a envolver aquela criança na sua roupa. Mas a criança continua com frio, ela vai tirando o resto da roupa, a ponto de ficar completamente nua, para envolver todas as suas roupas naquele bebezinho, para ele ficar aquecido. E para ele ficar mais quentinho, ela abraça aquele bebê no seu peito e se curva para que o bebê fique quentinho ali no seu seio. Passam as horas, nevando, e ela morre de frio. Um casal de missionários está passando, fugindo da guerra, da Coreia do Norte, indo para a Coreia do Sul. E naquelas estradas, em tempo de guerra, não dá para correr, você tem que ir devagar. E o carro estava indo devagar, quando a missionária dentro do carro falou: para o carro, para o carro. E ele disse: você é doida, mulher, um missionário. Parar o carro no meio da estrada é muito perigoso, você não está ouvindo os tiros, a guerra está perto. Ela disse: para o carro, eu ouvi o choro de um bebê, pode parar. E tinha um bebê chorando, aquela criança que estava lá, mamãe morta, e ela nos braços, toda enrolada naquela roupa, chorando. Vai a missionária, procurando, escutando o barulho, descem por baixo da ponte e encontram o bebê vivo, envolto nas roupas da mãe, e a mãe completamente nua, abraçando aquele bebê. A missionária se enche de ternura por aquela criança, tira a criança dos braços daquela mamãe que estava morta, e naquele dia diz para o seu marido: essa criança vai ser nosso filho, nós vamos adotá-lo. Entra no carro, segue em viagem. Os anos se passam, aquele jovem coreano-americano, porque eram americanos esses missionários, cresce, e um dia, curioso, olhando a sua face, o seu jeito de ser, que era diferente dos seus pais, diz: eu quero saber quem eram os meus pais e quem é minha mãe. E então, papai dele agora, o missionário, diz assim: eu vou lhe contar a história da sua mãe. E contou para ele essa história. E ele disse assim: papai, você pode me levar onde você me encontrou? Ele disse: posso. E então eles fazem uma viagem para aquela mesma ponte, para aquele mesmo lugar. E quando encostam o carro, papai e a mamãe adotiva agora descem para debaixo da ponte e mostram: foi aqui que eu encontrei você. E contam toda a história. E aquele jovem começa a ter uma atitude diferente, estranha. Ele começa a tirar a sua roupa, tira a sua camisa, tira a sua camiseta, a sua calça. E o papai e a mamãe olhando para ele: o que está acontecendo? E ele começa a colocar no chão. E aí ele começa a gritar e chorar. E ele disse assim: mamãe, estava frio naquela noite, quando você tirou todas as suas roupas e deu para mim. Mamãe, estava tão frio quando você deu a sua vida por mim. Mamãe, eu te amo e agradeço por morrer por mim.
Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, mas agora eu vou viver por você. Quando eu ouço essa história, tem tudo a ver com aquilo que a gente ouviu aqui. Quando eu ouço tudo que Deus fez no seu plano eterno para a minha salvação, e descubro que Deus não tirou uma roupa, mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. O infinito não cabe no finito, Ele teve que se esvaziar para vir aqui. Ele não apenas tirou a sua glória, mas Ele pagou o preço do meu pecado. Ele morreu por mim. Ele desceu ao inferno por mim, ao Hades. Ele ressuscitou por mim. E se eu entendo tudo isso, eu tenho que ter uma atitude. Jesus, de hoje em diante, eu quero viver por você. E sabe, queridos, a conversão é isso. A conversão não é mudar de igreja, não é mudar de religião. Conversão é entregar a nossa vida nas mãos de Jesus e deixar Ele ser o Senhor da nossa vida. É dizer, quem dirige os meus passos é o Senhor. Não é mais do meu jeito, é do teu jeito. E aí a gente vive para Ele. E a nossa vida é para o louvor da sua glória. Não tem jeito da gente dizer que entende o que é Páscoa, sem colocar a vida no altar e deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouquinho. Essa última canção. Todos nós vamos cantar, junto com esse coro lindo. Mas essa canção só vai ter sentido se você colocar a tua vida na mão do Senhor e deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Por isso hoje eu quero orar com você. Eu vou clamar a Deus, porque às vezes a gente está na igreja, mas nunca fez uma entrega para Jesus ser o Senhor da nossa vida. A gente conhece toda a linguagem, mas quando chega o nosso jardim da decisão, a gente não fala para Ele fazer a vontade dEle. Eu já ouvi cada coisa como pastor que você nem imagina. Não dá nem para falar. Não dá. De gente que está dentro da igreja, mas que nunca deixou Jesus consertar a sua vida para fazer do jeito dele. Então hoje eu não estou perguntando se você está numa igreja, se você tem religião. Eu quero saber, Jesus é o dono da sua vida, você já se entregou para Ele, e Ele pode fazer o que Ele quiser com você. Se Ele chegar para você e disser, estou te mandando para tal lugar, você vai? Se Ele te disser, vamos mudar isso na tua vida, você deixa? Querido, se a gente não entendeu o sentido dessa entrega, não adianta nada a gente estar numa igreja, porque a gente não conheceu o que significa o poder e a graça de Deus dentro do nosso coração. Eu conheço muita gente que nunca experimentou o poder de Deus na sua vida. Jesus é poderoso e quando Ele habita dentro da gente, o poder dEle flui dentro de nós. Eu conheço muita gente que quando a gente dá um testemunho e fala que Jesus fala conosco, diz assim, como é que Deus fala? Eu fico pensando, que Jesus é esse que não fala com Ele a vida inteira? Está entendendo? Jesus fala, Ele está vivo, Ele toca o nosso coração. Hoje a gente tem que estar na palma da mão dEle. Então hoje eu quero orar com algumas pessoas aqui, uma oração muito simples. É quando a gente diz, Senhor, eu estou no meu jardim da decisão. E eu vou tomar a decisão mais importante da minha vida. Até aqui,
eu era dono do meu nariz e fazia o que eu queria. De hoje em diante, eu quero me colocar nas tuas mãos e deixar que o Senhor entre na minha alma para fazer a tua vontade. Eu quero ter um professor particular. E sabe o que é tremendo? Porque Jesus sabe que é difícil para a gente. E então Ele manda um professor particular, o Espírito Santo dele. E a Bíblia diz que na hora que a gente faz esse compromisso com Ele, o Espírito Santo vem, entra dentro do nosso coração e sela o nosso coração. E sabe o que é bênção? É que a partir daquele dia, diz a Bíblia, o maligno não lhe toca. Pode fazer o urucubaca que quiser, não pega. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Eu vou fazer uma oração simples. Se você quiser experimentar a graça de Deus, ora comigo assim. Diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu entendi o que o Senhor fez por mim. E pela fé, eu te convido para entrar dentro do meu coração, a colocar o teu Espírito dentro de mim, e eu me entrego nas tuas mãos, para viver aquilo que tu tens para mim. De hoje em diante, eu não sou mais dono do meu nariz, tu és o Senhor da minha vida. Me recebe, me ensina e me abençoa. Amém.